que quem está agindo aqui não é por causa do evangelista que está gritando. Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra estar aqui esta noite novamente reunido com os irmãos. Agradeço demais pelo convite, pela honra por estar aqui, mas pelo convite do pastor Hélio, a sua esposa, a missionária. Eu falei para ele quando ele nos traziam que eu peguei um amor muito grande pela vida dele e que Deus venha continuar abençoando eles cada vez mais na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar lendo com os irmãos o tema que nos foi proposto esta noite, se encontra em João capítulo 6, versículo 34 e versículo 35. Então vamos ler o 33 também, 33 ao 35. E quando os irmãos localizam, eu me faço acompanhado da minha esposa, o Pereira Daniele, minha filha, futura missionária Camille Vitória. Sou de Barra Mansa, sou evangelista na igreja congregacional do bairro Vila Maria, e debaixo da bênção do meu pastor Adair Sena, meu pastor presidente, e trago um abraço do grupo dos varão também, para os varão aqui esta noite, e para toda a igreja. Quem encontrou João capítulo 6, versículo 33 ao 35, diga amém. Amém. Assim está escrito na palavra do Senhor. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vocês à frente aqui em nosso grupo. Eu creio que a presença dele já está entupindo, inundando este local. Nós não merecemos, irmão, estar aqui aonde eu passo, sempre gosto de frisar isso. Tudo isso que nós estamos passando aqui neste momento é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este livro de João, como nós sabemos muito bem, o autor dele, o apóstolo João, aquele que teve o prazer e a honra de reclinar nos seios do peito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que honra que ele teve. Sabemos, meus irmãos, que perto do final da carreira dele, ele passou por algumas dificuldades. Ele foi jogado dentro de um tacho de óleo quente e resistiu e ficou intacto e saiu com vida. Foi exilado também na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Mas o que eu acho bonito, meus irmãos, ele foi perseguido, ele passou por dificuldade, passou pelo óleo quente, foi exilado na ilha de Patmos, mas não desistiu de estar na presença de Deus. O que eu acho bonito sobre esses apóstolos, quanto mais eles eram perseguidos, mais forte eles estavam na presença de Deus. Eu creio que esta noite tem crente que se encontra desta maneira, pode ser perseguido, mas ainda está de pé, está passando por dificuldade, mas ainda está de pé. Eu profetizo sobre a vale da bênção, não vai ser dificuldade que vai fazer a igreja parar, não vai ser dificuldade que vai fazer você retroceder. Eu sei que tem crente como os apóstolos aqui esta noite, eu sei que tem crente como o apóstolo João aqui esta noite, pode jogar você dentro do óleo quente, você ainda está de pé, pode exilar você dentro de uma ilha, você ainda está de pé, porque você não está alicerçado em qualquer doutrina, você está alicerçado no pão vivo que desceu do céu, e só quem está alicerçado neste pão, dá glória para ele que ele merece. Este livro de João é um dos livros mais interessantes, na minha opinião, porque no capítulo 1 do livro de João, Jesus é apresentado como o Verbo, é apresentado como a palavra que tudo criou, e sem ele nada poderia ser criado. No capítulo 1 também ele é apresentado como o Cordeiro que tira o pecado. Sobre o capítulo 1 eu gosto de frisar que ele foi apresentado como o Verbo, como a palavra que tudo foi criado por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Podemos ver no livro de Gênesis que durante a criação do mundo, o haja de Deus era o próprio Jesus trabalhando e criando todas
igreja, eu não sei qual é o nada sobre a sua vida, eu não sei qual é o nada sobre o seu cenário, eu não sei qual é o nada que estava dentro da sua casa, mas você veio aqui esta noite para poder adorar aquele que cria a partir do nada. Eu libero mais uma palavra, porque o pastor deu glória gostoso no altar. Enquanto você está aqui louvando e adorando a Deus, Ele está provavelmente, com toda certeza, agindo do nada dentro da sua casa, agindo do nada dentro da sua vida. No livro de Gênesis, como eu mencionei aqui, a terra era sem forma e vazia, não tinha absolutamente nada. Mas quando a palavra, quando Jesus saiu da boca de Deus, e do nada começou a fazer todas as coisas, eu costumo dizer, e que do nada Ele fez tudo. E é esse Jesus que do nada faz tudo, que nós viemos adorar e prestar culto para Ele. Em João capítulo 2, Jesus já é apresentado como aquele que transforma a água em vinho. É como se fosse basicamente assim, pastor. Aquela pessoa que está desempregada, Jesus ele pode mudar este cenário e fazer abrir as portas. Aquela pessoa que está em dificuldade, Jesus ele é capaz de poder entrar neste cenário e mudar este cenário. Porque o relato de João capítulo 2, se nós formos adentrar neste capítulo, nós podemos perceber que ali estava tendo um casamento. E era motivo de vergonha e motivo de humilhação se durante um casamento o noivo faltasse o vinho, que era o principal da festa. Mas só que Jesus ele não deixa quem aqueles que servem Ele e adoram Ele desamparado. Talvez aquele cenário era de humilhação, talvez aquele cenário daquele casamento era de derrota, talvez aquele cenário daquele casamento seria a maior vergonha para aquele casal, mas aonde Jesus chega, aonde Jesus está, Ele muda o cenário. Aonde Jesus está, o cenário pode ser de humilhação, o cenário pode ser de derrota, o cenário pode ser de dificuldade, o cenário pode ser de tribulação. Mas eu profetizo que esse Jesus está presente em nosso meio. É onde era o cenário de humilhação, Ele chegou e mudou aquele decreto. Eu profetizo sobre esta amada igreja, Ele está revoltando e mudando o decreto de vida aqui esta noite. Isso é só para aquele crente doido, só para aquele crente que acredita que Ele está presente e muda a história de crente ainda. Mas também João capítulo 2, Jesus adentra dentro de uma casa, de um templo, e vê pessoas vendendo, fazendo comércio ali dentro. E Jesus, revoltado com aquela cena, começa a destruir e a derrubar todas as coisas, e fala e frisa: não sabeis vós que a minha casa será chamada casa de oração? A minha casa não será chamada lugar de comércio, a minha casa não será chamada covil de ladrões, a minha casa é chamada casa de oração. Quer ver que alguém vai entender? O apóstolo Paulo escreveu: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Era como se Jesus estivesse dizendo em João capítulo 2: a minha casa, o meu templo, a minha igreja que aqui está reunida, não será chamada de lugar de covil, não será chamada de lugar de vendedores, não será chamada de bajulação, porque Jesus não aceita dividir o templo dele com nada. A minha casa será chamada casa de oração, casa do Espírito Santo.
meu Espírito Santo ficará em vós para sempre. Aí Jesus também diz: eu vou para o Pai, eu voltarei ao Pai, e Ele me mandará outro Consolador. E eu libero uma palavra para a amada igreja que o que Jesus falou aproximadamente 2000 anos atrás serve para a gente também. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Quem sente a presença dele aqui em nosso meio? Em João capítulo 3, Jesus se apresenta como Filho que dá vida para toda a humanidade, não vem aparecer. Jesus em capítulo 3 também é como um teólogo. Ele conversa com Nicodemos, ele instrui Nicodemos e fala que é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Aleluia! Alguém conseguiu entender aqui? Que um dos princípios que aprendemos com o ensinamento de Jesus a Nicodemos, que nós temos que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Eu sei que vai doer um pouquinho, mas eu sei que vai curar. Daqui a pouco melhora para poder dar glória. Nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Nós não vamos conseguir entrar na porta estreita de qualquer maneira. Aqui Jesus está dizendo para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, aquele teólogo, aquele sacerdote que sabia todas as coisas, olhou para Jesus e falou: como que pode um homem velho nascer de novo? Será que eu posso entrar de novo na barriga da minha mãe? Aí Jesus veio com a virada: quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. É necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito para poder ver a glória de Deus. Glória a Jesus. Nesse sermão ele estava querendo dizer para Nicodemos: não adianta ser sacerdote, não adianta frequentar culto, não adianta somente assistir EBD, não adianta você vir na igreja de qualquer maneira. É necessário nascer de novo. É necessário mudar de vida para poder passar pela porta estreita. No livro de Lucas, a Bíblia diz, e no livro de Marcos também, que havia um jovem rico. E este jovem rico, dialogando com Jesus, falou para Jesus: Jesus, o que é necessário fazer para poder dar o seu reino? Aí Jesus, conjecturando, olhou para ele e falou: olha, fácil. É só você ler a Bíblia, é só você ir na EBD, é só você ir para a igreja. Aí ele olhou para Jesus e falou: Jesus, eu já faço todas essas coisas, eu já sento na igreja, eu já leio a Bíblia, eu jejuo, eu faço todas as coisas. Aí Jesus olhou para ele e falou: vai para a sua casa, vende todas as suas coisas e me segue. Aquele jovem ficou muito triste. Jesus estava querendo dizer para aquele jovem: não adianta somente ir na igreja, não adianta somente você ir no culto, não adianta você somente ir para a EBD, é necessário renunciar tudo que você tem. Era como que ele estivesse dizendo: você está na igreja, mas você está preso em bens materiais, você está na igreja, mas você está preso em coisas banais, você está na igreja, mas você não está alicerçado para poder subir. É necessário se alicerçar do pão vivo que desceu do céu. Aí veio aquele discípulo de Jesus, chamaram ele num canto e falou com Jesus: mestre, nós renunciamos tudo que nós tínhamos, nós largamos família, nós largamos bens para poder te seguir, para poder te servir. Aí Jesus olhou para ele e falou: o que vocês estão fazendo aqui na terra já está estabelecendo algo para vocês lá no céu. Vocês vão se assentar comigo e vão julgar as 12 tribos de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu vejo toda a sua renúncia na terra, eu vejo tudo que você passa no oculto e no secreto. Por mais que na terra você não possa ser recompensado, no céu você vai ser recompensado.
ao amor daquela igreja primitiva de Atos 2, aquela igreja que era alicerçada na rocha, aquela igreja que não desistia dos ensinamentos de Jesus, aquela igreja que sabia que tudo podia dar errado, mas só que eu prefiro tudo dando errado na minha vida, o pão vivo que desceu do céu, caminhando do meu lado. Eles passavam por perseguição, mas tinha o pão vivo. Eles passavam por dificuldade, mas tinha o pão vivo. Eles passavam por escassez, mas tinha o pão vivo. Eu libero uma palavra para amar a igreja esta noite. O pão vivo do ar da igreja de Atos 2 está repousando em nosso meio, enquanto a igreja glorifica. Isso não é loucura da minha cabeça, é o que o Espírito Santo estava dando a dizer. Enquanto a igreja glorifica, a graça do Senhor está repousando em nosso meio. Esse amor imerecido, quem que merecia estar sentado aqui esta noite, sentindo essa presença do Espírito Santo no nosso meio? Não é possível que somente eu estou sentindo aqui. Nós não merecíamos, nós merecemos do inferno. Por isso mesmo que Jesus estava dizendo para Nicodemos, em João capítulo 3, é necessário nascer de novo, é necessário ter o Espírito Santo, é necessário ter a presença do nosso Deus. Porque se você somente for estudioso e não tiver a presença, nada vai adiantar. Glória, glória. Eu sinto a presença do nosso Senhor Jesus. Em Êxodo capítulo 33, verso 15, a Bíblia diz que estava Moisés intercedendo por aquele povo que errava com Deus, aquele povo que toda hora reclamava, aquele povo que toda hora murmurava, aquele povo que não merecia. Aí Deus falou para Moisés: eu vou com você, e o meu anjo, a minha presença, Moisés, vai contigo. Aí Moisés falou para Deus: não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Eu estou saindo com você que o Espírito Santo está direcionando. Era como se Moisés estivesse dizendo para Deus: eu não quero ver coluna de fogo se não tiver a tua presença. Deus, eu não quero ver prodígios e maravilhas se não tiver a tua presença. Eu não quero ver maná, eu não quero ver codorna se não tiver a tua presença. Deus, me deixa morrer neste deserto, mas cheio da tua presença. O problema é que no nosso meio, também naquele meio, os fariseus, os estudiosos, estavam trocando a presença de Deus por causa de cargo, estavam trocando a presença de Deus por causa de dinheiro, estavam trocando a presença de Deus por causa de roupa bonita. Mas só que naquele tempo tinha uma outra geração que não estava indo para o templo para sentir a presença de Deus, estava indo para o deserto, aonde tinha um homem todo feio, sujo, com roupa de camelo, que comia gafanhotos e mel silvestre, e que a palavra era dura, e que pregava: se arrependa, o bando de víboras. Mas aquela geração não queria ir para o templo bonito, aquela geração queria ir para o deserto, porque sabia que era aquele deserto que tem a presença, é aquela palavra dura que tem a presença de Deus. Nós estamos em uma geração, eu digo isso olhando para toda a igreja, de pessoas que não estão priorizando mais a presença de Deus, e entrou um automático. O que é o automático, evangelista? Vai para a igreja,
senta na igreja, glória a Deus, vai para casa. Quarta-feira, glória a Deus, vai para casa. Domingo, EBD, olha o relógio, não vejo a hora de ir embora, glória a Deus, vai para casa. E Jesus estava dizendo para Nicodemos: isso não é suficiente, não adianta ir para o templo, não adianta ser sacerdote, é necessário nascer de novo da água, do Espírito Santo de Deus. Sabe, quando eu falei que nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo, meu povo, é dizer: somente para quem é templo, sente a minha presença se manifestando na vale da bênção. Só que não veio somente para meu pregador, mas veio por causa da presença. Olha a graça, olha a graça, olha a graça, olha a graça. É pianta, rabarato, pianta, rabarato, é pianta, rabarato. Por que você está dizendo isso, evangelista? Porque o capítulo 3 emenda com o capítulo 6. O capítulo 3, Jesus estava dando uma lição para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, se você me buscar por causa de dinheiro, essas coisas não vai adiantar. É necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. No capítulo 6, a Bíblia diz também que havia uma multidão que estava com Jesus por causa de multiplicação, por causa de pão, por causa de peixe. Aí Jesus olhou para aquela multidão e falou: hoje não tem dinheiro, hoje não vai ter multiplicação. O que vai ter hoje, Jesus? Hoje vai ter o pão vivo. Eu sou o pão vivo. Quem crê em mim não vai ter fome, quem crê em mim nunca vai ter sede. Aí Jesus estava dialogando com aquele povo. Aí aquele povo olhou para Jesus e falou: Jesus, duro é esse discurso. Quem é que pode suportar uma palavra tão dura? Era como que aquele povo só estava querendo ir para o culto de Jesus por causa de dinheiro. Olha só, não entenderam que era eles que tinham que prestar um culto para Jesus e não Jesus tinha que prestar um culto para eles. Era uma multidão que estava desapercebida, era uma multidão que estava interessada no que Jesus oferecia. Mas quando Jesus estava dizendo para eles: olha, meus servos, se vocês entenderem o que eu quero dar para vocês, o que eu quero dar para vocês vai além desta vida, o que eu quero dar para vocês vai além de multiplicação, o que eu quero dar para vocês vai além do que dinheiro. Eu quero dar para vocês vida eterna, mas só que a vida eterna só tem em mim. Eu sou pão vivo, eu sou pão vivo, eu sou pão vivo que desceu do céu. Tem gente falando nada porque está conseguindo entender que necessita do pão vivo para caminhar. Eu sinto o temor do Espírito Santo em nosso meio repousando aqui. Deus Santo e poderoso. Jesus estava querendo ensinar uma lição para aquele povo. Jesus estava querendo dizer para eles: se vocês forem alicerçados na areia, qualquer vento vai derrubar vocês. Mas se vocês conseguirem entender que se vocês me seguir, às vezes vai voltar pão, às vezes vai passar por dificuldade, às vezes vai ter enfermidade, às vezes vai faltar dinheiro na sua dispensa, às vezes o seu casamento vai passar por dificuldade, às vezes você não vai ter a sua melhor roupa, mas se você tiver o pão vivo, mas só que essa multidão não conseguiu entender a mensagem de Jesus. Aleluia! E começou a ir embora, começou falando duro esse discurso. Quem é que pode suportar uma palavra tão dura? E começaram a ir embora, foi embora. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e falou: e vocês? Vai embora também? Aí levantou uma porta no Pedro, cabeça de pregador, imagino eu: Jesus, eu comecei a te servir, faltou dinheiro, vai ter que tirar dinheiro da boca de peixe. Jesus, eu comecei a te servir, minha sogra está enferma, vai ter que curar ela.
Jesus, eu vou comecei a te servir, eu vou ser perseguido, eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. Mas para quem iremos nós, se somente tu tem palavra de vida eterna? Era como se ele dissesse: Jesus, eu não estou te servindo por causa de multiplicação. Jesus, eu não estou te servindo por causa de dinheiro. Jesus, eu não estou te servindo por causa dessas coisas. Eu estou te servindo porque eu sei que tu és o pão vivo que desceu do céu. E quem tem esse pão já sabe. Pode faltar dinheiro, você vai dar glória. Pode faltar as coisas e você vai dar glória. Pode faltar as coisas na sua casa e você vai dar glória. Porque você está libertado do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. E eu libero uma palavra para quem tem mão para poder levantar e o coração aberto para poder receber essa presença. Esse pão vivo está em nosso meio. Chorando porque conseguiu entender. Eu não sirvo Jesus por causa de dinheiro, eu não sirvo Jesus por causa de multiplicação. Se fosse por causa dessas coisas, eu já tinha parado. Se fosse por causa de dinheiro, eu já tinha largado o ministério. Mas só que eu sirvo Jesus porque Ele é o pão que dá vida eterna. Em João 10, Jesus estava dando uma lição para aquele povo. Estava dizendo para eles: se vocês forem alicerçados somente em bens materiais, não vai adiantar nada. É necessário ser alicerçado em outras coisas sobrenaturais. Como você diz isso, evangelista? Em Salmos, a Bíblia diz, o salmista diz: abre a tua boca e eu te encherei. Como assim? Está no deserto, vai encher de quê? Aí a Bíblia diz que enchia de maná. Maná era o pão que descia do céu. Aí o salmista diz: abre a tua boca que eu vou te encher. Aí Jesus diz em João 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas peraí, quer que eu libere uma palavra para uma igreja? Desertos só são vencidos com o pão vivo que desceu do céu. Por isso que o salmista diz: tudo bem, abre a tua boca nesse deserto e eu vou te encher do pão vivo que desceu do céu. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei o que te atrapalha de dar glória que é esta noite, mas só o pão vivo está repousando. E por isso que a Bíblia diz: abre a tua boca e eu te encherei. Para passar pelo deserto, precisamos do pão vivo. Para passar pela dificuldade, precisamos do pão vivo. Para passar pela dificuldade, é só o pão vivo, 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 é só o pão vivo. É virando para barato, é virando para barato. Jesus estava dizendo em João 6: sem o pão vivo, sem Jesus, pode ter multiplicação. Sem Jesus, pode ter dinheiro. Pode sim, pode sim. Mas só que a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar tantas coisas? Jesus, eu imagino conjecturando a cabeça do pregador em João 6, Jesus dizendo para aquele povo: do que adianta vocês correrem atrás de tantas coisas materiais e não priorizar a minha presença? Vamos explicar para vocês o que é a presença de Deus, o que ela faz conosco. A presença de Deus é aquele momento que, quando a gente quer parar, o Espírito Santo nos obriga a orar e as lágrimas descem. A presença de Deus é saber que você está no meio do deserto, faltando tudo, mas você sabe que está escrito na Bíblia: a minha paz eu te dou. A presença de Deus é saber que quando tudo está dando errado na sua vida, você não se sente só.
noite, amigo. Jesus Cristo, Filho de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o pão que dá fome e mata a fome do povo, Ele é a água que tira a sede do povo. Quem tem sede é... Ah, Jesus, o que eu vou mandar dizer? Isso aqui é só para quem crê, só para quem crê. Porque aqui está escrito: quem crê em mim nunca vai ter sede. Eu vou falar isso lá no microfone. Em João capítulo 4, Jesus encontra. Eu estava falando do 3, agora é o 4. Em capítulo 4, Jesus já é apresentado como a água que mata a sede, a água de fonte para a vida eterna. Aí Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, disse: se você continuar bebendo desta água aí, você vai ter sede novamente. Era como se Jesus estivesse dizendo: se você beber água de poço, você vai ter sede. Você vai ter que voltar no poço muitas vezes para poder matar a sua sede. Aí Jesus olha para ela e fala: porém, se você beber desta água aqui, ó, Jesus, nunca mais você vai ter sede. E somente para quem está ligado aqui esta noite, eu vou largar o microfone por 30 segundos, enquanto você glorifica, tem uma fonte de água jorrando na vale da bênção esta noite. Você até pensou em parar, você até pensou em desistir, você até pensou em olhar para trás, você estava aí enfraquecida, você olhava para a sua situação e só via desânimo, mas Jesus te trouxe aqui para poder dizer: hoje eu estou derramando na vale da bênção a minha água. Quem quer beber desta água, beba 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 desta água. O que é essa água, evangelista? Renovo do Espírito Santo. Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo. É Biandará, o Bicantará, é Bicantará, o Biandará, é Bicantará. A Bíblia diz que bem que é para quem está lá fora, isso é loucura, mas para quem está na igreja, para quem é tempo do Espírito Santo, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Evangelista, profetiza uma chave aí, não. Evangelista, profetiza $1 milhão na conta, não. Evangelista, profetiza dinheiro, não. O que eu profetizo esta noite é o convívio, é o convívio, é o convívio, é o convívio, é o convívio. E Deus manda eu dizer: tem renovo, tem renovo, tem renovo. Pegou ali, pegou aqui, pegou lá atrás. E Deus manda dizer: você não vai parar, você não vai parar. É Biandará, o Bicantará. Você acha que vai retroceder? Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não é a igreja que recua, é o inferno que sai. Deus está chamando esta noite homens, mulheres, unção do Espírito Santo para guerrear. Hoje não é o culto
graça, a refusão vai trabalhar na bênção. Porque Deus está falando para mim. Hoje eu me encontrei coração disposto a ouvir, a receber. Que vai passar nesse deserto é só com o pão vivo. Para passar nesse deserto é só com a água. Para passar nesse deserto é só com Jesus. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesse deserto. Tem renovo, 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 tem renovo. Jesus está dizendo: hoje eu lhe dou a autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Recebe, 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 recebe. Ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu. É biandará, o bicantará, é bicantará, é biandará, o biandará. Pastor, outro dia me ensina a mensagem, pastor, porque Jesus está dizendo aqui esta noite para mim: eu estou derramando renovo na vale das bênçãos. Quem não veio para olhar para o pastor, quem não veio para olhar para o pregador, quem veio para olhar para Jesus. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Tem batismo, tem batismo, tem batismo, tem batismo. Deus está falando, se tiver alguém que não é batizado com o Espírito Santo, é só abrir a sua boca que ele está entrando no batismo. Quem já é batizado no Espírito Santo, é só abrir a sua boca que ele está vindo pro renovo. Quem é da marcha, vem pra marcha. Quem é da língua, vem em língua. Quem é de choro, vem em choro. Esta noite é guerra espiritual. Entra na guerra, 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 entra no novo, tem renovo, 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 recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, é bilhão barabara, o bilhão barabara, é bilhão barabara, é bilhão barabara. Quem puder essa noite, quem puder ficar sobre os seus pés, eu já vou entregar a oportunidade. Quem puder ficar sobre os seus pés, para vocês saberem que quem está agindo aqui não é por causa do evangelista está gritando.
É por causa do Espírito Santo de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 44, versículo 3: porque derramarei água sobre todo o sedento e rios, sobre toda a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre seus descendentes. Quem abrir a boca para receber pelo rio do Espírito Santo, batizando, enchendo, batizando, enchendo, batizando, enchendo, batizando, enchendo, batizando, enchendo. É Beonaramará, é Beonará, o Beonaramará, é Beonaramará, é Beonará, é Beonaramará. Já era para me ter entregado a oportunidade, mas o Espírito Santo está dizendo: eu estou repousando na vale das bênçãos, como nunca repousei. Recebe o renovo do Espírito Santo, recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o convívio, recebe esta água cristalina que está jorrando